que nos Estados Unidos da América pode-se ficar sem máscara e no Brasil ainda não, no contexto da pandemia pelo coronavírus? Essa é uma pergunta que não é muito simples de ser respondida, porque nós não temos trabalhos que mostrem a verdadeira eficácia da vacina mediante a exposição em diferentes níveis de cargas virais. Há toda uma dedução com base em algumas hipóteses, mas esse artigo, de fato, ele não existe. São as premissas científicas que estão por trás desse ponto. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma série de reflexões epidemiológicas, mostrar alguns artigos para poder tentar explicar por que esse processo está acontecendo lá nos Estados Unidos e ainda não pode ser feito no Brasil. Tudo com uma base técnico-científica no que a gente vai observar de dados, tá bom? Se você não está situado no tempo, no dia 13 de maio de 2021, foi noticiado aqui no Brasil que lá nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden tirou a obrigatoriedade de uso de máscara para quem está totalmente vacinado na maioria dos ambientes, seja em local aberto, seja em local fechado. A exceção era apenas para hospitais e transporte público. Nesses dois locais, a obrigatoriedade de uso da máscara ainda continua. Vale ressaltar que lá nos Estados Unidos, dependendo da unidade federativa, eles poderiam aceitar ou não essa retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso gerou um grande burburinho, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, por quais razões eles tiraram essa obrigatoriedade. Então a gente vai levar em consideração uma série de fatores importantes. O fator mais fundamental é a vacinação em si, que permite a retirada dessa obrigatoriedade. Quando a gente fala desse contexto de vacinação, tem um artigo publicado lá no CDC norte-americano, que é o Centro de Controle de Doenças, muito interessante, que ele mostra aí algumas vacinas utilizadas, especificamente a da Pfizer e da Moderna, em relação à taxa de infecção de indivíduos que foram vacinados e a taxa de hospitalização em diferentes populações também, em diferentes pontos, com diferentes estudos. Nos trabalhos feitos nos Estados Unidos, com a vacinação da Pfizer ou da Moderna, que são as vacinas mais modernas que se tem disponível no mercado, a taxa de impedir a infecção pelo SARS-CoV-2 variou entre 89% a 97%, 99% mais ou menos. E a taxa de hospitalização ela caiu drasticamente. Isso significa que a vacinação em si ela protege o indivíduo de pegar a infecção pelo SARS-CoV-2, tampouco, se não pega a infecção, ele acaba não transmitindo. Mas aqui cabe um adendo extremamente importante. Esse é um estudo epidemiológico que foi feito acompanhando os indivíduos no ambiente na qual eles se encontravam e verificava se eles pegavam ou não essa taxa de infecção. Tá? Uma coisa importante é que nesses estudos de vacinação não se leva em consideração a carga viral disponível no ambiente. Ele considera o ambiente e aí pega os resultados do ambiente na qual foram feitos os testes. Tá? E é importante a gente levar em consideração que esse artigo que foi publicado na Science, ele mostra o seguinte: a carga viral de um indivíduo pode ser maior ou menor dependendo da condição. E um fator extremamente interessante é que indivíduos pré-sintomáticos, assintomáticos ou moderadamente sintomáticos têm uma carga viral muito superior àqueles que já estão hospitalizados, principalmente indivíduos numa faixa de idade entre 20 anos até mais ou menos 40, 45 anos. Essa carga viral muito alta faz com que, se indivíduos assintomáticos, pré-sintomáticos ou moderadamente sintomáticos estejam circulando no ambiente, façam com que a carga viral fique muito alta. E um ponto importante é que essa carga viral ela atinge um pico por volta aí de 4 a 5 dias. Esse pico, se tiver um número enorme de pessoas circulando, nós teremos uma quantidade gigantesca de vírus no ambiente. Essa quantidade gigantesca de vírus no ambiente, dentro de uma premissa científica e de uma análise técnico-científica, mostra que, quando você tem muito vírus circulante, a tendência da eficácia da vacina é ir diminuindo aos poucos. Mas, como eu disse, não há um estudo efetivo sobre esse assunto. Acredito que esteja para sair alguma coisa ou outra, mas nesse momento não temos. Então, o que nós temos que nos basear para fazer essa análise do porquê nos Estados Unidos foi tirada essa obrigatoriedade do uso de máscaras e no Brasil ainda não, e nem se deve, que eu vou mostrar porquê,
está com base numa análise epidemiológica em datas específicas para a gente fazer essa condição. Vamos começar olhando a taxa de vacinação nos Estados Unidos. Essas informações estão disponíveis no Google. Se você digitar os termos que estão ali em cima da tela, USA COVID Vaccination, você vai ter acesso a esse gráfico lá. Esse é um gráfico que ele é validado por diversas instituições e ele vai dar a quantidade de indivíduos que foram vacinados em um período de tempo. Eu peguei dois dados. O dado do dia 13 de maio de 2021 e o dado do dia 16 de junho de 2021. Ou seja, há um intervalo aí bem grande, um pouquinho mais de um mês, para fazer uma boa análise. Nos Estados Unidos, no dia 13 de maio de 2021, 36,3% da população foi totalmente vacinada. Quando passamos para o dia 16 de junho, esse número ele cresce para 44,6%. Ou seja, quase metade da população norte-americana já foi totalmente vacinada. E vacinada com as vacinas com as maiores taxas de proteção. Lembrando que aqui no Brasil nós temos vigente 3 tipos de vacina. A da AstraZeneca, a da Pfizer e Coronavac. Cada qual com a sua taxa de eficácia um pouco diferenciada, sendo a Pfizer a melhor taxa de proteção. Pois bem, tendo essas informações em mãos, vamos analisar agora a taxa de indivíduos infectados, ou seja, taxa de casos novos. No dia 13 de maio de 2021, quando foi feito esse decreto lá nos Estados Unidos, que indivíduos totalmente vacinados não precisariam utilizar as máscaras em ambientes abertos ou fechados, dependendo da condição, nós tínhamos, em média de 7 dias, 35.429 casos novos. Quando saltamos para o dia 16 de junho de 2021, a quantidade de casos ela caiu 63,8% na média, ou seja, passou daquele valor para 12.824 casos na média de 7 dias. Ou seja, esse valor representa uma queda de 63,8% dos casos. Isso significa que tirar a máscara numa situação onde você já tem quase metade da população vacinada, você tem ainda assim uma boa prevenção e uma queda bem vertiginosa dos casos. Continuando, olhando a queda no número de mortes, no dia 13 de maio, a média de 7 dias era de 622 mortes. Quando saltamos para o dia 16 de junho, esse valor cai para 332. É uma queda de 46,62% de queda de casos, na média de 7 dias. Isso significa que a vacinação está sendo efetiva e, nesse caso, também a máscara está se tornando cada vez menos necessária. Lembrando, em ambientes específicos, transporte público e hospitais, onde são locais com alta taxa de incidência da infecção, ainda assim, indivíduos vacinados devem utilizar as máscaras. Vamos agora para o cenário do Brasil. No Brasil, no dia 13 de maio, considerando as mesmas datas, nós tínhamos apenas 7,7% da população totalmente vacinada, coisa que evoluiu muito pouco quando saltamos para o dia 16 de junho, que passou aí para 11,3%. Mais ou menos aí 4% da população foi totalmente vacinada em um período de um mês, que é um valor muito baixo em comparação aos Estados Unidos. Pois bem, temos aí então 11% da população vacinada. Será que isso teve alguma implicação na queda de casos novos e de morte? Vamos verificar. Olhando no dia 13 de março de 2021, a média de casos no Brasil girava em torno de 71.500. Para ser bem exato, 71.532 casos novos na média de 7 dias. Quando nós analisamos o dia 16 de junho, nós temos uma média de 7 dias de casos de 72.224. Isso representa um aumento de quase 1% de casos dentro da média. Ou seja, nesse intervalo de um mês, mesmo com a vacinação e ainda tendo a obrigatoriedade do uso de máscara, nós não tivemos queda na taxa de infecção pelo coronavírus. Outro fator extremamente fundamental. No dia 13 de maio de 2021, a média de 7 dias de morte girava em torno de quase 2.000 pessoas. Então, um total de 1.924 pessoas morriam em média. Pois bem,
Quando saltamos lá para o dia 16 de junho de 2021, nós tivemos um aumento de 5,25% dos casos, que saltou daquele valor para 2.025 mortos na média de 7 dias. Ou seja, no Brasil, por conta da taxa de vacinação está muito baixa, tem uma quantidade enorme de pessoas circulantes, jogando uma carga viral num ambiente muito alta, seria um erro muito grande fazer com que os indivíduos deixassem de utilizar a máscara nesse momento. Porque daí esse número iria saltar grandiosamente. A máscara ela já tem demonstrado fatores que impedem a taxa de infecção, só que se tirar a máscara, criar um sistema de aglomeração, esse valor ele vai aumentar ainda mais, porque a taxa de vacinação no Brasil ainda é muito baixa. Então tá aí a justificativa do porquê nos Estados Unidos não se usa máscara mais, em algumas ocasiões, e aqui no Brasil é obrigatório, por conta que a vacinação lá já está em patamares de quase metade da população, e aqui no Brasil não passamos ainda dos 12% de vacinação total dos indivíduos.